Nós temos feito pregações em cima dessa série que eu estou chamando A Simplicidade do Evangelho. E hoje nós estamos apresentando este tema, o Evangelho do Reino de Deus. Então são dois textos. O primeiro texto fala sobre o ministério de Jesus, Mateus 4, 23 a 25. E depois o segundo texto fala sobre o nosso ministério, que é Marcos 16, 15 a 18. Então vamos ao primeiro texto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ao texto então de Mateus 4, 23. Vamos lá? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Pregando o quê? O evangelho do reino. E curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Então esse foi o ministério de Jesus, ok? Agora vamos ao outro texto, e vai falar do nosso ministério. Marcos 16, 15 a 18, amém? Você que está abrindo o texto, eu vou te dar alguns segundos para você abrir. Marcos 16, 15, vamos lá? E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quais são esses sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Pode se assentar. Então aqui nós temos o ministério de Jesus e temos o nosso ministério. Quando nós lemos sobre o ministério de Jesus, nós percebemos Jesus indo de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando os demônios. E ele anunciava o reino de Deus, ele apresentava a salvação, ele apresentava a vida eterna. Era uma pregação completa. Ele salvava, ele libertava e ele curava. Então o ministério de Jesus, ele veio para mudar totalmente a vida das pessoas. Não apenas algumas áreas. Eu vou ser salvo, mas eu continuo endemoniado. Eu vou ser salvo, mas eu continuo doente. Eu estou salvo, mas eu continuo oprimido. Não. Se você está salvo, você está liberto da opressão. Se você está salvo, você está liberto de qualquer ação maligna. Se você está salvo, você está curado pelo poder que há no nome de Jesus. Então o evangelho do reino de Deus, ele é completo. Ele é completo. Nós gostamos de falar algo que é uma verdade, mas é uma verdade que tem que ser entendida na sua amplitude. O que é que nós gostamos de falar que é uma verdade? O mais importante é a salvação. De fato é, ok? Ninguém discorda disso, amém? O mais importante é a salvação, o mais importante é a vida eterna. Glória a Deus, alguém tem dúvida disso? Não há dúvida. Só que você ainda vive nessa terra. Você ainda não está no céu, ok? Alguém que está no céu? Ninguém. Todos estão aqui na terra de Resende, melhor cidade do Brasil, amém? E enquanto nós vivemos aqui nessa terra, há uma promessa de Jesus para nós. E a promessa dele é que ele está conosco todos os dias. A promessa dele é que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E da mesma forma que Jesus percorria as cidades, curava os enfermos, expulsava os demônios, ele continua no meio de nós porque ele está vivo.
Algumas pessoas cristãs, cheias de bondade, de amor, elas conseguem viver como se Jesus fosse morto. Falando de um Jesus que já passou. Contando histórias de um Jesus que já passou. Ei, o seu Jesus, ele continua o mesmo. O seu Jesus está vivo. Nós falamos do que ele fez. Nós contamos dos seus milagres. Só que, 2 pontos, os milagres continuam acontecendo. As libertações continuam acontecendo. O livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito por mim e por você. Porque no segundo texto, que é o texto de Marcos capítulo 16, nós falamos do nosso ministério. E aí Jesus começa esse texto fazendo uma ordenança no versículo 15. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho. Mas não é só pregar o evangelho. Se você for no verso 16, o que nós vamos encontrar? Que quem crê e for batizado será salvo. Está falando sobre a salvação, a vida eterna. É necessário crer em Jesus. Mas olha o 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê em Jesus? Então uma unção é liberada sobre a sua vida. Unção para quê? Para qual finalidade? Para fazer exatamente o que Jesus fez. Unção para quê? Para qual finalidade? Para se mover no sobrenatural como Jesus se movia. E aí, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Um dia desses, uma pessoa falou para mim o seguinte: não, eu agora quero prestar a Deus um culto racional, porque esse negócio de falar em línguas não é para hoje. Isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, só que acabou ali. Esqueceram de avisar para Jesus, gente. Os pregadores que anunciam dessa forma, esqueceram de avisar para Jesus. Porque Jesus está dizendo o quê? Que nós iremos falar novas línguas. Você entende o que Jesus está falando? Que nós iremos falar novas línguas, que nós iremos expulsar demônios, que se nós pegaremos em serpentes, o que isso significa? Enfrentaremos riscos, estaremos em situação de perigo. Se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal. Se alguém te der veneno, Jesus está prometendo te guardar. Eu lembro uma vez, eu era muito jovem, tinha basicamente 20 anos, ou 21, e eu já estudava teologia, já era vocacionado para o ministério pastoral, e já vivia como um pastor. Eu já tinha assumido a minha vocação, e já vivia como um pastor. Porque não é faculdade de teologia que torna ninguém pastor. O que torna alguém pastor é o chamado. E assim que eu assumi o meu chamado, eu já passei a me comportar como pastor. E eu lembro que eu fui chamado para orar por uma pessoa. E era uma pessoa que fazia atendimentos espirituais na sua casa. Atendimentos espirituais não cristãos, ok? Entre aspas, não cristãos. E ele estava em apuros com as entidades que ele trabalhava. As entidades se voltaram contra ele e ele estava numa grande opressão com essas entidades. E eu tentei chamar alguém para ir junto comigo à sua casa, para orar por ele. Ninguém podia. Ninguém estava disponível naquele dia. Eu falei: Jesus, é apenas eu e o Senhor e os anjos. E eu fui. Eu apresentei Jesus, o reino de Deus, e aquele homem falou: eu quero ser liberto dessa opressão que eu estou sentindo, mas eu não posso entregar a minha vida para Jesus. Porque se eu entrego a vida para Jesus, eu perco o meu trabalho, eu perco o meu ganho. E ele ainda falou: eu coloco um monte de pessoas no shopping com cartão meu, e as pessoas passam por alguém, e eu crio uma cena, né? A pessoa passa pelo outro e diz: nossa, você está carregado, hein?
Tem uma coisa de ruim em você, vai aqui nessa pessoa que ela vai resolver o seu problema. E dá o meu cartão. Interessante, quando eu cheguei ao seu apartamento, pra vocês terem uma ideia, a estrutura que era, tinha um segurança uniformizado na porta, de terno e gravata, com toda a estrutura realmente de uma empresa de segurança, contratado para proteger aquele homem. Falei, Jesus, aonde que eu estou? E sozinho. Sozinho fisicamente, mas estava comigo o Senhor dos Exércitos. E eu lembro que ele ainda me ofereceu um suco de limão, tomei tudo. Com essa certeza, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Orei por ele, interessante, antes de eu orar por ele, ele falou, só um minutinho. Para não me atrapalhar, eu preciso pedir que os espíritos que estão em mim, passe para minha irmã que está aqui do meu lado. Porque se você orar, eles vão manifestar. Aí você não ora por ela não, hein? Ora só por mim. Não mexe com ela não. Que todas as entidades que trabalham em mim agora vão para ela. Eu falei, Jesus, aonde que eu estou? 21 anos. Um cabelo enorme. Hoje que eu estou careca. Porém, a unção do Senhor dos Exércitos estava sobre mim. Ele não quis Jesus. Eu orei por ele, abençoei a casa dele. Ele se entregou? Não. As pessoas são livres para quererem Jesus ou não quererem a Jesus. Mas nós anunciamos o reino de Deus, amém? Então mesmo que você esteja sozinho, você pode orar. Volta e meia alguém me pergunta, mas eu não sou do ministério de intercessão, eu posso orar por alguém? Se você é crente, você deve orar. Se você nasceu de novo, você deve orar, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não sou um pastor, eu não sou intercessor, eu não sou líder, mas você é discípulo de Jesus, pelo amor de Deus. Você é crente, amém? Falar igual Davi agora no anúncio, né? Cadê você crente que ora? Cadê você crente que expulsa demônios? Cadê você crente que impõe as mãos sobre os enfermos? Que repreende o mal? Há uma unção de Deus sobre a igreja. Jesus não unge cargos. Jesus não unge pessoa porque ele tem um título de pastor, de pastora, de intercessor, de líder. Ele unge aqueles que estão quebrantados diante dele. Se mova no mundo espiritual, porque temos o ministério de Jesus, mas temos o nosso ministério. Você precisa desenvolver o ministério que Deus te concedeu. Você, pecado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos o quê? Sarados. Nós temos um exemplo, a cura de um leproso, em Mateus 8, de 1 a 3. Aqui nós temos um leproso que chega para Jesus, né? Olha o que o texto diz: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, certo? Isso acontecia sempre. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Jesus tocou no leproso. Ninguém tocava em leproso, ninguém botava o dedo numa ferida de um leproso. Ele era considerado imundo e maldito. Ele não podia nem morar dentro das cidades, ele tinha que morar fora das cidades. Ele ficava à margem, nas estradas, mendigando. Ninguém ficava perto de leproso. E Jesus toca nele e diz: quero, sim, fique limpo. O evangelho do reino de Deus vem para limpar leprosos, vem para curar pessoas, vem para tirar de você as enfermidades que a medicina dizem que não tem cura. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, o que a medicina diz para essa pessoa? Continue se tratando, que você vai viver com essa doença o resto da sua vida. Mas Jesus cura aquele que tem diabetes. Amém? Jesus cura o câncer. Jesus cura o câncer. Jesus colocou no meu coração algo muito especial, que é orar por pessoas com problemas no intestino.
Eu falei, Jesus, mas por que isso? Só essa semana eu já tive contato com 2 pessoas que estão com problemas sérios no intestino. Uma pessoa da minha família, uma prima, e eu estou orando por ela. Vai se curar. Semana passada falei com um rapaz que sempre nos assiste online, faz parte da nossa extensão online. Ele está com câncer no intestino. Mas Jesus é poderoso para curar o intestino. Jesus é poderoso para curar. Estou olhando aqui para a Larissa. Fica em pé, Larissa, só 10 segundos. Essa mocinha, filha do Marcos e da Kênia, ela estava com um problema sério no pé, não é isso, Larissa? Ela não podia andar direito, ela andava com dificuldades. E hoje, Larissa? Normalmente. Normalmente. Você pode aplaudir Jesus? É o Jesus que cura pé. Isso. É o Jesus que fez a cura na vida da Larissa. E tantos aqui têm sido curados. Quem aqui tem um testemunho de cura? Levanta a sua mão. Como a Larissa, olha. Quantas pessoas? Quantas pessoas, né, Thelma? Quantas pessoas? Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua curando os enfermos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos o quê? Sarados. Então eu e você precisamos crer nisso. Você crê? Você ora por isso? Você impõe a sua mão sobre os enfermos? Porque Jesus está dizendo nesse texto de Marcos capítulo 16, no verso 18, que nós iremos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Está aqui, ó. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ou eu creio na Bíblia ou eu não creio. Eu não quero ser um crente racional. Eu quero ser um crente que viva o sobrenatural de Deus. Pessoas racionais vão ter muito conhecimento bíblico, muito conhecimento histórico, muito conhecimento teológico, mas pouquíssima experiência com o sobrenatural de Deus. É por isso que a Bíblia mesma diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Isso é muito sério, porque às vezes nós vamos nos enchendo de conhecimento, e o conhecimento ele não é ruim, ele é bom, mas ele precisa estar aliado à experiência, ele precisa estar aliado à busca, ele precisa estar aliado ao serviço no reino de Deus. Se eu só leio, estudo, me preparo e não coloco isso para curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho do reino de Deus, para nada adianta. Então a primeira característica do evangelho do reino é a cura. E a segunda característica, qual que é? A libertação. João 8,36. O que Jesus está dizendo em João 8,36? Se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus tem libertado pessoas, amém? Jesus tem libertado pessoas. Jesus tem transformado pessoas. Quantas e quantas pessoas chegaram a essa casa, Catedral Emanuel, cheias de demônios, cheias de demônios. Nós temos um exemplo aqui mais real do poder de Deus, que é a Lúcia. Fica em pé aí, Lúcia. Lúcia se manifestava em todos os cultos, às vezes 2 vezes, dava um trabalho para o ministério de intercessão. O ministério de intercessão marcava com ela depois do culto, antes do culto, ministrava sobre ela, e era demônio em fila. Era em série, né? E hoje, o que Lúcia é? Uma discípula de Jesus. É uma intercessora, olha o crachá dela lá de intercessora, olha lá, ó. Hoje ela é uma intercessora. Hoje ela expulsa demônios. E antes, ela era possuída por demônios. Mas o evangelho do reino de Deus chegou na vida da Lúcia. E ela está empolgada com Jesus, olha lá. Ó, ligou, não sai mais. Aleluia, está empolgada, está apaixonada. Esse é o evangelho do reino de Deus.
Então você que está aqui nessa manhã, o evangelho do reino de Deus quer mudar a sua história. Você que nos acompanha de casa, Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, Jesus quer transformar a sua vida e a sua história. Nós temos sobre libertação um exemplo muito claro na Bíblia, que é Lucas 13, 10 a 13. Lucas 13, de 10 a 13, diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já quantos anos? 18 anos. Quantos anos? 18 anos. E ela andava o quê? Encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. 18 anos, encurvada. Não era doença física, era uma doença espiritual. Era um demônio que deixava aquela mulher encurvada. Há quantos anos? 18. E Jesus a libertou. Talvez você já sofre um problema há 10 anos, há 15 anos, há 20, ou talvez há um mês, há 2 meses. Jesus quer libertar você de todo espírito de enfermidade, amém? Espírito de enfermidade nenhum tem poder na sua vida, amém? Espírito de enfermidade nenhum tem poder na sua história. Espírito de enfermidade nenhum pode dominar as suas emoções. Aquilo que disseram que você vai ter que conviver com essa depressão o resto da sua vida é uma mentira de Satanás. Você vai ser curado da depressão em nome de Jesus. Ah, você é uma pessoa ansiosa, você já nasceu assim, você vai ter crise de ansiedade para sempre. Está amarrado em nome de Jesus. Sai de você agora toda a ansiedade. Você precisa se apoderar da graça de Deus que cura, que liberta, que transforma. Ah, é genético. Sim, pode ser genético. A gente sabe que muitas doenças são genéticas, mas Jesus cura a sua genética. Jesus liberta você, Jesus transforma você, Jesus muda a sua história. Por último, eu quero falar sobre o terceiro ponto, que é a salvação. É cura, libertação e salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não o quê? Pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um exemplo muito rico na Bíblia, que é o exemplo de Zaqueu. Lucas 19, 1 a 10. Jesus entra na cidade de Zaqueu, a cidade de Jericó. E Zaqueu queria ver Jesus. E Zaqueu sobe em cima de uma árvore. Zaqueu não era benquisto, não era querido por ninguém. Ele era um cobrador de impostos que explorava as pessoas. Jesus vai à árvore, vai ao encontro de Zaqueu e diz: desce, vou ficar na sua casa. Jesus tem prazer em salvar os pecadores. Jesus sentou à mesa com o maior pecador, chamado Zaqueu. E no final daquele diálogo, Zaqueu resolve dar aos pobres tudo aquilo que ele tinha roubado, restituir 4 vezes mais. Jesus termina o verso de número 10, dizendo o seguinte, vamos colocar o 10 aqui? Porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. Você está salvo? Você nasceu de novo em Cristo? Você já se batizou? Amém? Quem que já é batizado? Glória a Deus. Quem já aceitou Jesus e ainda não se batizou? Isso. Desse lado 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 50, 100. Brincadeira. Quantos que já aceitaram Jesus, estão arrependidos dos seus pecados e querem se batizar no próximo batismo, que é dia 3 de maio? Você está sentindo um chamado de Jesus? Eu vou, é agora que eu vou. Ainda dá tempo, nós temos um curso para você fazer. Você consegue fazer o curso, até porque ele é online. As aulas já estão todas gravadas, é só você assistir. Quem aqui do meu lado direito gostaria de dizer: eu quero, eu vou estar lá.
É a minha oportunidade. 3 de maio é a minha oportunidade. Aqui da direita alguém? Da esquerda alguém? Opa, glória a Deus. Então, você que levantou a mão, vem aqui por favor, quero orar por você. E a Catedral Emanuel vai aplaudir pela sua decisão. Glória a Deus. Glória a Deus, dona Dayana. Jesus te ama, dona Dayana. Isso. Aleluia. Vim aqui pertinho de mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha quantas vidas, ó. Só aqui 4. Glória a Deus. Amém. A consolidação vai depois pegar os dados de vocês. Amém. Levanta suas mãos para cá. Alvos, ajudem a pôr as mãos aqui. Jesus, abençoe essas vidas que estão se decidindo para o batismo no dia 3 de maio. Nós estamos colocando-as nas tuas mãos. Elas já te aceitaram, o coração delas está arrependido. E vai ser um grande dia na vida delas, o dia 3 de maio. Nós as abençoamos como discípulas de Jesus, em nome do Senhor que oramos. Amém e amém. Assim é o reino de Deus, a mensagem de Jesus é clara. Isso, a consolidação vai pegar os dados de vocês. Você de casa que mora perto de nós aqui em Resende, faz parte da nossa extensão online e quer se batizar, coloca aí no chat o seu nome e o seu telefone que nós vamos entrar em contato com você. Então nós temos três pontos importantes sobre o evangelho do reino de Deus: cura, libertação e salvação. Como é que é então o evangelho do reino de Deus? Quais são os 3 pontos? Cura, libertação e salvação. É isso que a igreja prega, é cura, libertação e salvação. É para isso que nós existimos como igreja. E por isso nós precisamos pregar a simplicidade desse evangelho. Nós não queremos outro assunto, irmãos. Nós não queremos outro assunto, outro tema. O nosso tema é o evangelho. Você percebe muitas vezes na igreja evangélica brasileira, vamos falar do Brasil, as pessoas gastam um tempo muito grande falando da igreja local, falando da denominação, falando do sistema daquela igreja, da metodologia daquela igreja, falando das estratégias daquela igreja. Nós temos que gastar tempo falando sobre Jesus. Um dia desse alguém me perguntou, mas qual é a sua estratégia? Eu falei, qual? Sei não, é só Jesus. Não tem estratégia não, tem o Senhor e Salvador que é Jesus. Qual é o método? O método é a Bíblia, é o Evangelho. As pessoas querem saber o método, querem saber a estratégia, querem uma cartilha, querem um livro. O livro é a Bíblia. O método é o Evangelho. A estratégia é fazer exatamente o que Jesus fez. Se nós fizermos exatamente o que Jesus fez, pregarmos o evangelho do reino, as pessoas irão se entregar a Jesus. Haverá realmente uma grande transformação na sociedade, porque aonde o evangelho de Jesus chega, as pessoas são transformadas. Jesus transformou a sua vida? Ele quer transformar a vida de milhares. Ele quer transformar a cidade de Resende. Tem 2 textos preciosos que eu preciso entregar para vocês ainda. João 14:12 diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? É Jesus falando. Tem como contestar? Eu olho para esse texto quase todos os dias. Eu falo, Jesus, é desafio demais. As minhas pernas tremem, mas eu creio. Você crê que você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez? Só que ele não fala só isso, esse é o detalhe. Ele fala que nós vamos fazer obras maiores. Obras maiores. Deixa Jesus te usar. Prega o evangelho do reino de Deus. Um dia desses eu fui chamado para fazer um ofício fúnebre. E eu fui à capela.
E perguntei a irmã que congrega conosco, a sua avózinha, ela aceitou Jesus, ela era uma cristã? E a resposta foi sim. Semana passada, um intercessor lá da Catedral Emanuel visitou a minha avó, apresentou Jesus para ela, ela se entregou a Jesus, e ela estava muito debilitada, e ele já a batizou também. Falei, esse é o reino de Deus. E foi o Marco Antônio. Isso. E eu falei, que bênção, glória a Deus. E aí nós celebramos a salvação daquela senhora. Numa igreja centralizadora, isso jamais acontece. Porque as igrejas geralmente são centralizadas na figura do pastor. Por isso as igrejas têm tanta dificuldade de crescer. Porque as igrejas, na grande maioria, elas são pastorcêntricas e não cristocêntricas. Aqui na Catedral Emanuel não é o Rodrigo trabalhando. Nós temos mais de 100 pessoas trabalhando o tempo todo. A equipe pastoral dessa igreja tem mais de 100. E eles pregam o evangelho, eles expulsam os demônios, eles batizam as pessoas, eles curam os enfermos, eles anunciam o reino de Deus. Em alguns lugares, quando eu chego, o trabalho já está feito. Falo, que maravilha, aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus quer usar você, Jesus quer capacitar você, Jesus quer habilitar você. Você é um agente do reino de Deus. E aí o último texto que eu quero te entregar é o seguinte, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre o número de crentes ao Senhor. Aumentava, a igreja crescia. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. A sombra de Pedro curava os enfermos. Vinha também de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram o quê? Curados. Jesus mudou, gente? Quem acha que Jesus mudou? Ele agora tem uma versão light, uma versão suave. Não, ele continua sendo o mesmo. Amém? Ele continua sendo o mesmo. Fique em pé, por favor, Catedral Emanuel. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele jamais mudará. Quantos aqui nessa manhã trazem um diagnóstico de uma enfermidade? Eu estou com tal enfermidade. Por favor, venha aqui ao altar. Seja doença física ou emocional. Isso. Isso. Você vai dizer para o intercessor qual é o diagnóstico, amém? O intercessor fica ligado para, se ela não falar, você perguntar, por favor. Jesus está aqui para curar. Isso. Isso. Jesus está aqui para curar. Aleluia, Jesus. Isso.